A Rainha das Abelhas. Em uma terra distante, vivia um homem que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram fortes e valentes, porém meio desmiolados. O mais novo, diferente dos irmãos, era atencioso e tinha um bom coração e sempre procurava agir corretamente. Por ser assim, bondoso e honesto, os irmãos o chamavam de Bobinho. Um dia, os 2 irmãos mais velhos saíram pelo mundo em busca de riquezas e aventuras. De farra em farra, o tempo passou e os 2 acabaram se esquecendo de voltar para casa. Ao ver o pai aflito pela falta de notícias, Bobinho saiu à procura dos irmãos. Quando finalmente os encontrou, pediu que voltassem para casa, mas os irmãos disseram que não voltariam antes de conseguir o que desejavam: fama, poder e riquezas. Bobinho insistiu. Disse que o pai estava muito preocupado com a falta de notícias, mas os irmãos começaram a caçoar, dizendo que ele era mesmo um tolo e que nunca venceria na vida. Como não conseguia convencer os irmãos, Bobinho resolveu ficar um pouco mais com eles. E assim, os 3 rapazes seguiram juntos pela estrada. Viajaram toda a manhã, até que encontraram um grande formigueiro. Os 2 mais velhos quiseram desmanchar um monte de terra para ver as formigas fugindo, carregando seus ovinhos. Mas Bobinho enfrentou os irmãos e disse: "Não vou deixar vocês maltratarem as formiguinhas." Os irmãos caçoaram de Bobinho, mas deixaram as formigas em paz e seguiram adiante. Algum tempo depois, chegaram a um lago onde nadavam muitos patos. Os 2 mais velhos quiseram caçar algumas aves para assar, mas o Bobinho voltou a enfrentar os irmãos. "Não vou deixar vocês matarem esses patinhos." Os irmãos riram de Bobinho, mas desistiram da ideia de caçar os patos. Continuaram a caminhar e mais adiante encontraram, no oco de uma árvore, uma colmeia cheia de mel. Os 2 rapazes quiseram acender uma fogueira para afugentar as abelhas e roubar o mel. Mas o Bobinho voltou a enfrentá-los. "Não vou deixar vocês queimarem as abelhinhas." Os irmãos, mais uma vez, caçoaram de Bobinho, mas deixaram as abelhas em paz. Um pouco mais à frente, chegaram a um castelo, cheio de estátuas de pedra. Os 3 irmãos andaram pelo pátio, chamaram, mas ninguém apareceu para atender. Como as portas estavam abertas, eles entraram. Atravessaram salas, salões e corredores sem encontrar ninguém. Por fim, chegaram a uma porta bem fechada com 3 fechaduras. No meio da porta, porém, havia um buraquinho por onde se podia espiar o que havia do outro lado. Os irmãos olharam pelo buraquinho da porta e viram lá dentro um anão de cabelo grisalho sentado diante de uma mesa. Eles o chamaram 1 vez, 2 vezes, mas o homem parecia não ouvir. Da 3ª vez, gritaram tão alto que ele se levantou, destrancou as 3 fechaduras e abriu a porta. Sem dizer uma só palavra, o anão os levou até um grande salão, onde encontraram uma mesa posta, cheia de pratos deliciosos. Os 3 irmãos, que estavam mesmo com fome, comeram e beberam à vontade. Depois do jantar, foram levados a um quarto para que pudessem dormir. Na manhã seguinte, sempre em silêncio, o anão conduziu o irmão mais velho até uma placa onde estavam escritas as 3 tarefas que poderiam desencantar o castelo. A primeira tarefa era ir até o bosque, procurar as pérolas da filha do rei perdidas debaixo do musgo. Eram exatamente 1000 pérolas e deveriam ser encontradas antes do pôr do sol. Ao anoitecer, se faltasse uma única pérola, ele se transformaria em pedra.
O rapaz foi ao bosque e procurou o dia inteiro. Quando a noite chegou, como havia encontrado apenas 100 pérolas, foi transformado em pedra. No outro dia, o segundo irmão tentou cumprir a tarefa. Procurou o dia inteiro, mas só encontrou 200 pérolas. Também foi transformado em pedra ao anoitecer. Por fim, chegou a vez do mais novo, o bobinho, que começou a procurar as pérolas entre o musgo logo pela manhã, bem cedinho. Ao meio-dia, ele havia encontrado algumas, mas eram tão poucas. Vendo como era difícil aquela tarefa de encontrar pérolas, Bobinho se sentou numa pedra e chorou, chorou. Nisso, apareceu o rei das formigas e perguntou por que o Bobinho chorava tanto. Quando soube a causa da aflição do rapaz, chamou 5.000 formigas. Não demorou muito, os bichinhos acharam todas as pérolas e as amontoaram diante do Bobinho, que voltou ao palácio com a primeira tarefa cumprida. O anão, sempre em silêncio, levou o rapaz até a placa. A segunda tarefa era buscar, no fundo de um grande lago, a chave do quarto da filha do rei. Quando chegou à beira do lago, Bobinho viu que seria impossível cumprir a segunda tarefa, pois nem sequer sabia nadar. Muito triste, sentou-se na raiz de uma árvore e começou a chorar. Foi então que os patos, os mesmos que ele havia protegido dos irmãos, vieram nadando em sua direção. O rei dos patos perguntou por que o rapaz estava chorando e, quando soube o que acontecia, ordenou que todos mergulhassem para procurar a chave. Assim que encontraram o que procuravam, os patos entregaram a chave ao rapaz. Com a segunda tarefa cumprida, o Bobinho voltou ao palácio, pois tinha mais um desafio a enfrentar. No dia seguinte, o homem, sempre em silêncio, levou o rapaz até a placa onde estava escrita a terceira tarefa. No quarto mais alto da mais alta torre do castelo, em 3 camas iguais, dormiam 3 princesas, e entre as 3, ele deveria escolher a mais nova. Bobinho subiu na torre, entrou no quarto e examinou cada uma das princesas, mas elas pareciam tão iguais. O anão, quebrando o silêncio, explicou que antes de serem encantadas, as princesas haviam comido 3 doces diferentes. A mais velha, um torrão de açúcar. A segunda, uma colher de melado. E a mais moça, um pouco de mel. No final da tarde, o pobre rapaz, vendo que não havia como cumprir aquela tarefa, sentou-se em um canto do quarto e começou a chorar. Seu choro atraiu a atenção da rainha das abelhas, que lhe perguntou o que havia acontecido. Quando Bobinho lhe contou sobre a tarefa, a última que deveria cumprir, a abelha voou em torno da boca de cada princesa e pousou naquela que havia comido mel. Dessa forma, o rapaz pôde reconhecer qual delas era a filha caçula do rei. Com as 3 tarefas cumpridas, o feitiço se desfez. Tudo no castelo despertou do sono encantado e os que haviam virado pedra voltaram à vida. O Bobinho se casou com a filha mais jovem do rei, que era a melhor das 3 princesas, e herdou o trono depois que o velho rei morreu. Com o tempo, os irmãos de Bobinho tomaram juízo e aprenderam a viver com bondade e justiça. Por isso, se casaram com as outras 2 princesas e todos eles viveram por muitos e muitos anos. Os Músicos de Bremen. Era uma vez um burrinho que nasceu em uma fazenda e sempre pertenceu ao fazendeiro. Todos os dias, ele trabalhava duro, desde o amanhecer até o cair da noite. Certa tarde,
o burrinho ouviu o fazendeiro dizer à esposa: "O burro já está ficando velho. Acho melhor vendê-lo para um mercador que conheço. Da pele do burro, ele fará alguns tamborins e assim ganharemos algum dinheiro." O burrinho ficou muito triste e resolveu fugir para a cidade de Bremen. Lá, tentaria participar da banda da cidade. Quando a noite caiu e os donos estavam dormindo, o burro fugiu. O burrinho já tinha andado bastante pela estrada de terra quando encontrou um cachorro cansado e ofegante. "Puxa, você deve ter corrido muito para estar assim sem fôlego", disse o burrinho. "Fugi, pois escutei meu dono dizer que iria me levar para o canil porque estou ficando velho", informou o cachorro. "Não me fale mais nada. Comigo aconteceu algo parecido. É por isso que estou indo para Bremen. Lá serei músico. Você não quer vir comigo?" O cachorro aceitou e juntos seguiram caminho. Mais adiante, encontraram um gato desanimado, miando baixinho e triste. Começaram a conversar e descobriram que o gato havia fugido da casa porque sua dona o maltratava pelo fato dele estar velho e não ter mais fôlego para caçar os ratos da casa. O gato juntou-se a eles e seguiram na direção de Bremen. Andaram um pouco e se depararam com um galo sobre a porteira de uma chácara, cantando com toda a força que tinha. "Amigo, por que canta com tanta força se ainda estamos no início da noite e o amanhecer ainda demorará?" "Estou desesperado", disse o galo. "Como estou ficando velho, minha patroa pretende me assar amanhã, pois receberá convidados importantes. Por isso, canto enquanto posso." "Vamos para Bremen. Uma voz tão bela como a sua certamente será apreciada." O galo aceitou a proposta do grupo e saiu com os outros animais. Eles andaram por muito tempo. A uma certa altura, viram bem longe uma cabana com as luzes acesas. Como estavam cansados, resolveram ir até lá para descansar e seguir viagem no dia seguinte. Quando chegaram perto da casa, o burro, que era o mais alto, olhou pela janela e percebeu que aquela casa era um ponto de encontro dos ladrões da região. "O que você está vendo lá dentro?", perguntou o cachorro, demonstrando ansiedade. "Vejo uma mesa farta de alimentos e alguns ladrões comendo, bebendo e comemorando." "Como eu gostaria de estar lá dentro e me alimentar também", suspirou o gato. O burro teve uma ideia. Pediu ao cachorro que subisse em suas costas. Depois, pediu ao gato que subisse sobre as costas do cachorro. E, por fim, que o galo subisse sobre as costas do gato. Todos juntos começaram a fazer um grande barulho. O burro relinchava, o cachorro latia, o gato miava e o galo cocoricava. Em seguida, o burro saltou sobre a janela, arrebentando-a. Ao ver aquele amontoado de patas, rabos e cabeças, os ladrões imaginavam que era uma assombração e fugiram apavorados para a mata. Satisfeitos, os animais comeram até se fartar e depois apagaram as lamparinas e foram dormir, exceto o galo, que montou guarda no teto da cabana. Enquanto isso, os ladrões tremiam de frio na mata. Quando olharam para a cabana e viram tudo escuro, acreditaram que não havia mais ninguém por lá. Tiraram a sorte e escolheram o mais novo do bando para averiguar se o perigo havia acabado. Ao ver o homem se aproximando, o galo avisou os amigos e estes acordaram. O ladrão entrou pelo buraco da janela e viu algo brilhando no escuro. Eram os olhos do gato. Quando o malfeitor chegou mais perto, o gato arranhou o rosto dele. Apavorado, o bandido tentou alcançar a porta para sair, mas no meio da escuridão, o cachorro mordeu-lhe a perna e o burro o acertou com vários coices.
enquanto o galo não parava de cantar, assustando o ladrão. O ladrão correu até perder o fôlego e, ao encontrar o grupo, foi logo gritando: "Estamos arruinados! Nossa cabana foi invadida por várias assombrações monstruosas. Meu rosto foi arranhado por um monstro de unhas pontiagudas. Outro monstro feriu minha perna com dentes cortantes e levei muitos coices de uma espécie de dragão. Tudo isso ao mesmo tempo. E ainda vi um monstro que soltava um som assustador. Não volto mais naquela cabana. Estou todo machucado." Os bandidos ficaram desesperados. Acreditavam que era impossível voltar à cabana e recuperar o dinheiro que haviam escondido lá. Imaginavam que o local agora era ocupado por um exército de assombrações monstruosas e impiedosas. Para eles, melhor era sumir daquele lugar. E foi o que fizeram. Partiram naquela mesma noite e nunca mais ninguém os viu. O burro, o cachorro, o gato e o galo sentiam-se tão bem instalados naquela cabana que decidiram ficar lá mesmo, desistindo de seguir até Bremen. Em pouco tempo, eles encontraram a fortuna que os ladrões haviam escondido em um buraco na parede e puderam viver uma vida farta por muitos e muitos anos. O tempo passou e eles envelheceram felizes, com dignidade e companheirismo entre eles. João e Maria. Havia um lenhador que vivia perto de uma floresta com sua mulher e 2 filhos, um menino, que se chamava João, e uma menina, que se chamava Maria. Eles moravam em uma cabana de madeira e eram tão pobres que não havia comida para todos. Um dia, vendo que não tinham nada para comer, o lenhador disse à sua mulher: "Não sei o que será de nós. Acho que vamos morrer de fome." A mulher, que queria se livrar de João e Maria, disse que deviam abandonar as crianças na floresta, pois assim todos teriam alguma chance de sobreviver. O lenhador não queria abandonar os filhos, mas a mulher insistiu, dizendo que a sorte poderia levar as crianças para um lugar melhor. Se ficassem ali com eles é que iam morrer mesmo de fome. E assim, a mulher acabou convencendo o marido. As 2 crianças escutaram a conversa dos pais e Maria, com medo de ser abandonada, começou a chorar, mas foi tranquilizada por João. "Não chore, Maria. Acho que sei como podemos voltar para casa." Depois que os pais dormiram, João foi ao quintal, catou um punhado de pedrinhas brancas e guardou nos bolsos de sua calça. No dia seguinte, bem cedinho, a mãe acordou as crianças e disse que iriam cortar lenha. Deu para João e Maria um pedaço de pão velho e tomaram o caminho da floresta. Como o menino volta e meia parava e olhava para trás, o pai perguntou: "João, por que está parando tanto? Assim vai nos atrasar." Bem depressa ele respondeu: "É o meu gatinho branco que está no telhado para se despedir de mim." A mãe, de mau humor, disse a João: "Não tem gatinho nenhum. É o sol que está batendo no telhado." Na verdade, João não estava olhando nenhum gato. O que ele fazia era marcar o caminho com as pedrinhas. E assim, caminharam juntos até uma grande clareira. A mãe ordenou às crianças que esperassem ali e desapareceu entre as árvores. Maria, ao ver que estavam sozinhos, começou a chorar, mas João disse à irmã que podia ficar tranquila, pois ele havia marcado o caminho. E foi assim, seguindo as pedrinhas brancas, que os 2 irmãos conseguiram voltar para casa. O pai ficou muito feliz por rever os filhos. A mulher, porém, mandou João e Maria para a cama e disse ao marido que no outro dia teriam que levar os 2 ainda mais longe.
Como as crianças estavam com muita fome e não conseguiam dormir, ouviram a conversa dos pais. Maria começou a chorar, mas João disse que ela não devia ficar preocupada, pois, como da primeira vez, eles conseguiriam voltar para casa. Quando tudo silenciou, João foi à cozinha, mas encontrou a porta trancada. Ao voltar para a cama, viu que a irmã ainda chorava e disse: Maria, pare de chorar, vá dormir, Deus vai nos proteger. De manhã, antes de saírem para a floresta, a mãe deu um pedaço de pão velho às crianças. Sem as pedrinhas brancas, João marcou o caminho de volta com pedacinhos de pão. O pai, vendo que o menino ia parando aqui e ali, perguntou: João, por que está parando tanto? E o menino respondeu: É o meu pombinho branco que pousou no telhado para se despedir de mim. A mãe, de mau humor, disse ao menino: Que bobagem! Aquilo é o sol batendo na chaminé. Quando chegaram a uma clareira bem distante, a mãe ordenou que as crianças esperassem ali. João e Maria esperaram. Esperaram, mas ninguém apareceu. Ao ver que estavam sozinhos, abandonados na floresta, Maria chorou amedrontada. João, porém, que confiava nas marcas que havia feito entre as árvores, disse: Não chore, Maria. Vamos seguir a trilha de migalhas de pão e voltar para casa. Os dois saíram procurando, mas não encontraram nada, pois os passarinhos haviam comido todo o pão deixado pelo caminho. Estavam perdidos e a única coisa que podiam fazer era caminhar. João e Maria andaram por 3 dias sem encontrar ninguém. No terceiro dia, viram um lindo pássaro de penas brancas e brilhantes pousando em uma árvore. Depois de cantar para os irmãos, o pássaro voou um pouquinho e parou, como se quisesse ser acompanhado. As crianças seguiram o pássaro até uma casinha feita de bolo, chocolate, biscoitos e doces. Os dois estavam com tanta fome que resolveram experimentar um pedacinho da janela de chocolate. Depois, João provou uma beiradinha do telhado. Tudo estava tão gostoso que os dois comeram, até que alguém dentro da casa perguntou: Estou ouvindo um roque-roque de ratinhos. Quem está roendo minha casinha? João e Maria levaram um susto quando viram uma velha aparecer na porta. Mas ela sorriu e disse: Ora, crianças, como chegaram aqui? Venham, eu vou cuidar de vocês. A velha preparou um jantar delicioso com leite, bolo, frutas e doces. Depois, arrumou 2 caminhas macias onde eles dormiram felizes, pensando que estavam no céu. O que João e Maria não sabiam era que a velha era uma bruxa muito, muito má. Ela havia construído a casinha de doces para atrair crianças, pois gostava de comer criancinhas assadas. No outro dia, quando João e Maria acordaram, a velha prendeu João em uma gaiola e mandou Maria varrer o chão. O plano da bruxa era engordar João, que estava muito magrinho para ser comido. Enquanto isso, fazia a pobre Maria trabalhar cozinhando, limpando a casa e varrendo o quintal. Como a velha era meio cega, todos os dias mandava João colocar seu dedinho em um buraco da gaiola para ver se ele estava engordando. O menino, muito esperto, percebeu que a bruxa enxergava mal e, em vez do dedo, estendia um ossinho de galinha. Quando a velha apalpava o osso, ficava furiosa. Esse menino come, não engorda. Aborrecida com a demora, a bruxa mandava Maria dar mais comida ao irmão. O tempo foi passando, e certo dia, cansada de tanto esperar,
a velha mandou Maria acender o fogo e colocar água em um caldeirão bem grande, pois estava decidida a cozinhar o João. Muito assustada, a menina chorava enquanto fazia o que havia sido ordenada pela bruxa. Um pouco depois, a malvada chamou Maria junto ao forno e disse: "Entre aí e veja se o forno está bem quente para assar o pão." O que a velha queria era fechar o forno quando Maria estivesse lá dentro. Mas a menina percebeu a intenção da bruxa e falou: "Eu não sei entrar no forno. A entrada é tão pequena. Não quer me mostrar como se faz?" A bruxa ficou muito irritada. "Menina tonta! A entrada não é pequena. Até eu posso passar por ela." Então a malvada colocou a cabeça no forno e Maria, bem depressa, a empurrou, trancando a porta. Depois de se livrar da bruxa, Maria libertou seu irmão. Antes de partir, os 2 irmãos pegaram as pérolas e as pedras preciosas escondidas pela casa. João encheu seus bolsos com aquele tesouro e Maria guardou muitas joias no avental. Os 2 irmãos deixaram a casa da bruxa e caminharam pela floresta até chegar a um lago, que não conseguiram atravessar. Estavam pensando em como passar para o outro lado, quando Maria viu uma patinha branca e perguntou se ela podia atravessá-los em suas costas. A pata disse que levaria os 2, mas um de cada vez. Primeiro atravessou Maria e depois atravessou João. Chegando à outra margem do lago, as crianças continuaram sua caminhada pela floresta. Um pouco mais adiante, começaram a reconhecer partes da mata. Estavam perto de casa. Não demorou muito, encontraram a cabana onde moravam. O pai, que vivia muito triste e arrependido por ter abandonado seus filhos, quando viu as crianças, quase morreu de felicidade e abraçou os 2 chorando de alegria. Contou que havia passado por muitas dificuldades e que a mulher havia morrido. Então João e Maria mostraram ao pai as joias que traziam. Com aquele tesouro, poderiam ter uma vida tranquila, sem preocupações com dinheiro ou comida. E assim, João, Maria e seu pai viveram felizes para sempre. O Príncipe Sapo ou Henrique de Ferro. Há muito tempo, quando os desejos se realizavam, vivia um rei com suas 3 lindas filhas em um grande castelo. A mais bela das 3 princesas era a caçula, menina tão linda que até o sol ficava admirado sempre que iluminava o seu rosto. Ao lado do castelo do rei havia um bosque e no meio desse bosque, entre velhas árvores, uma lagoa profunda e escura refrescava tudo ao redor. Nos dias mais quentes, a linda princesinha ia até o gramado ao lado da lagoa para brincar com a sua bola de ouro. Ela jogava a bola para o alto e corria para pegar antes que caísse no chão. E assim, a princesa jogava sozinha por um bom tempo, até cansar de brincar. Uma tarde, a princesa se distraiu e deixou sua bola de ouro cair na grama, de onde ela rolou e mergulhou na água escura da lagoa. Ao ver sua bola desaparecer no lodo, a princesinha começou a chorar. Chorou tanto e tão alto que chamou a atenção de um sapo. Aos pulos, ele se aproximou e perguntou o que havia acontecido. A princesa, quando viu o sapo, achou o bicho muito feio, mas parou de chorar e contou que sua bola de ouro havia caído na lagoa. O sapo, que costumava espiar a princesa brincando, disse que poderia procurar a bola, mas antes queria saber o que ela lhe daria em troca. Como a menina queria muito ter sua bola de volta, respondeu bem depressa: "O que você quiser, querido sapo. Minhas roupas, minhas pérolas, minhas joias,
minha coroa de ouro, o que você quiser. O sapo disse que não se interessava por roupas, nem por pérolas ou joias. O que ele queria era uma promessa da princesa e perguntou: Você promete que me aceita como seu companheiro de todas as horas? Promete que vai brincar comigo, que vai me deixar sentar ao seu lado na mesa, comer em seu pratinho de ouro, beber em seu copinho de prata e dormir na sua cama entre os lençóis de seda? Se você prometer, vou até o fundo da lagoa e trago a sua bola. A princesinha, sem pensar no que fazia, prometeu aceitar o pedido do sapo. Achava que um bicho tão feio e bobo, que só sabia pular e coachar, não iria certamente cobrar as promessas de uma princesa. Quando o sapo ouviu a confirmação da menina, mergulhou na lagoa. Pouco depois, voltou nadando com a bola na boca e, ao chegar à margem, lançou-a sobre a grama. Muito feliz por ter de novo seu brinquedo, a princesinha pegou a bola de ouro e saiu correndo para o palácio, sem se importar com o sapo. Ao ver como a menina corria, o sapo gritou: Ei, espere por mim, quero ir com você. A princesa, porém, correu ainda mais depressa, deixando o sapo para trás, certa de que ele desistiria de cobrar sua promessa. O pobre sapo, ao ver que não conseguia, com seus saltinhos, acompanhar a menina, voltou para a lagoa. No dia seguinte, porém, na hora do jantar, quando a princesa se sentou à mesa, com o pai e as irmãs, bateram na porta e uma voz chegou até o salão onde todos jantavam. Princesa! Minha princesa! Abre a porta! A princesa foi ver quem batia e, quando abriu, viu o sapo. Assustada, bateu a porta e voltou para o seu lugar à mesa. O rei, percebendo o nervosismo da filha, perguntou quem estava chamando lá fora. E a princesa aflita respondeu: Ah, meu pai, é um sapo. E por que esse sapo veio bater à nossa porta? A princesinha contou ao pai o que havia acontecido, mas não contou que havia feito uma promessa. Do lado de fora, o sapo voltou a bater e gritou bem alto: Princesa! Minha princesa! Abra a porta! Esqueceu sua promessa? O pai perguntou: Que promessa era aquela? E a princesa, sem outra saída, contou o que havia prometido ao sapo. O rei, que era um homem justo, disse então à sua filha: Aquilo que se promete deve ser cumprido. Deixe o sapo entrar e faça o que foi combinado. Como não podia contrariar o pai, a princesa foi abrir a porta. O sapo saltou para dentro da sala e, aos pulinhos, chegou junto à mesa, onde pediu para comer a comida que estava no prato da moça. Quando viu o sapo ao lado de seu prato, comendo sua comida, a princesa ficou enjoada e quis sair da mesa. Mas o rei ordenou que ela ficasse ali até que o sapo terminasse de comer. Depois do jantar, o sapo disse que estava cansado e pediu à menina para levá-lo ao seu quarto, onde dormiriam juntos. A princesinha então começou a chorar, pois não gostava da ideia de dormir com um sapo em sua cama macia e limpa. O rei, aborrecido com as atitudes da filha, lhe falou: Não devemos desprezar aqueles que nos ajudam quando precisamos. O sapo fez a parte dele. Agora faça a sua. Enojada, a princesinha, com 2 dedos, pegou o sapo por uma perna e o levou para o quarto, onde o largou embaixo do armário. Mas o sapo foi pulando até a cama e disse: Estou cansado, quero dormir também. Se você não me colocar na cama, vou contar a seu pai que não está cumprindo o que me prometeu. A princesa, muito aborrecida, pegou o sapo por um pé e o atirou contra a parede. Assim que caiu no chão, o sapo transformou-se em um lindo príncipe.
O rapaz contou que havia sido transformado em sapo por uma bruxa malvada e que ela, a princesinha, o havia libertado do feitiço. Afinal, a princesinha, encantada com a beleza do príncipe, cumpriu a promessa e aceitou dividir com ele a sua cama. Quando o rei descobriu o que havia acontecido, disse que iriam ao reino do príncipe acertar o casamento. No dia seguinte, porém, chegou ao palácio uma linda carruagem puxada por 8 cavalos brancos e conduzida pelo criado do príncipe, o fiel Henrique. Desde a transformação do príncipe em sapo, Henrique havia colocado 3 faixas de ferro em volta do peito para que seu coração não arrebentasse de tristeza. Henrique levou o rei e os noivos para o castelo dos pais do jovem príncipe, que esperavam ansiosos para conhecer a noiva. Na viagem, todos iam muito alegres, pensando na festa do casamento, quando de repente ouviram um ruído muito alto, como de alguma coisa se quebrando. O príncipe então perguntou ao criado: Henrique, o que foi que se quebrou? Foi a carruagem? E o bom Henrique respondeu: Não, meu senhor, não foi a carruagem. Foi uma das faixas de ferro que prendiam o meu coração. A alegria de ver o meu príncipe fez com que se desprendesse. Por mais 2 vezes, o príncipe ouviu o ruído. Quando perguntava a Henrique o que havia acontecido, o criado respondia que havia se quebrado mais uma das faixas de ferro que prendiam o seu coração. Os 2 reinos fizeram grandes festas para comemorar o casamento do príncipe e da princesa, que foram abençoados com muitos anos de felicidade. Qual outra historinha você gostaria de ouvir por aqui? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber as próximas historinhas. Até mais!